ele pegando minha alma, eu vi minha alma descolando e eu ia ir pro inferno. Eu tenho certeza absoluta. E nisso a minha mãe ajoelhou e começou a clamar para Deus pedindo misericórdia, porque o diabo ia levar minha alma ali. Como que foi? Eu lembro que quando eu entrei no hospital, eu tava com muita dor. Você foi sozinha? Te levaram? Meu padrasto me levou no colo porque eu não conseguia pisar o pé no chão. Minha mãe tava comigo. E aí a enfermeira verificou minha pressão, disse pra minha mãe que eu ia morrer. E aí minha mãe me levou, eu tirei minhas joias, eu lembro. E aí Falou que você ia morrer? Aham. E você lembra disso Lembro. ou te contaram? Não, eu lembro. Você lembra disso? Meu Deus. E aí eu tirei minhas joias, dei pra minha mãe, falei, ó, a senha do banco é tal, eu vou morrer, mãe. Porque a dor era muito grande. E a minha pressão tava 7/3. E aí... Você achou que você ia morrer? Eu né? achei que ia morrer. Aí eu lembro assim, quando eu entrei, foi tudo muito rápido. Daí eu lembro que eu tava numa maca e em seguida assim, eu lembro que eu vi a minha alma saindo do corpo. Você se viu Eu me vi na maca. na maca. E aí eu lembro assim que a minha alma, ela era igualzinha ao meu corpo, só que ela era uma fumacinha, mas era igual. É como se fosse uma fumacinha branca, sabe? Sei. É meio transparente? Meio transparente. E aí é como se, vamos supor assim, aqui tá o meu corpo Tá, e aqui tem eu também. E aí eu saio assim. entendi. E aí eu saí de dentro de mim E você olhando e você eu olhei dormindo. isso. E aí a consciência fala, ó, você tá morrendo. A tua mente, você tá morrendo, você tá no hospital, aqui tá os médicos, aqui é o seu corpo. Tipo, a tua mente vai te explicando o que tá acontecendo. Até pra te não entrar em desespero, Claro. pra você entender o que tá acontecendo. E aí Somente ou alguma coisa, um anjo, aí não vai saber, né? Não sei. Não sabe, né? Pra mim era como se fosse a É. minha mente. E aí, e provavelmente deveria ser um anjo, É. né? E aí eu lembro, só que eu não vi anjos bons, eu só vi um demônio depois que Você- é. Nesse momento? Nesse momento eu não vi nada de anjos. Mas o bons. redor era claro, era escuro? Como que era? Eu Era- saí do meu corpo e lembro de ver, assim, que eu estava subindo, mas eu não vi anjos do meu lado, eu só vi a minha alma subindo. E aí eu fui para um lugar que parecia, assim, muito claro, muito silencioso, tinha muita paz, que era tudo branquinho, assim, não tinha nada, 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 nada. E aí eu lembro que eu acredito, assim, com todas as minhas forças, que era Deus ali falando comigo. E eu senti um amor muito grande, algo assim que eu disse, eu acredito, sabe? Um amor, uma coisa inexplicável, um sentimento assim que eu nunca senti na vida. E aí eu lembro assim que ele fez eu ver toda a minha vida. Passou nos meus olhos ali tudo, como aquilo um filme. Que o pessoal, como um aquilo que o filme. pessoal fala quando tá pra morrer, como se passasse um filme na sua frente. Passou um filme. Você criança, você Tudo, adolescente, tudo. E eu vi que eu não era digna. Que eu não era digna de Deus, que eu não merecia. Eu estava me julgando. Entendi. Eu estava fazendo julgamento de mim mesmo. Como quem diz, ó, tá aqui a tua vida, olha o que tu fez, tu acha que tu merece entrar aqui? Entendi. Tu merece, isso aqui é santo, isso aqui é puro, isso aqui é limpo, isso aqui é bom. E aí eu me senti culpada. E aí eu sabia que eu estava sendo condenada ao inferno. Você sentiu Eu isso? senti isso. Mas Deus falava alguma coisa ou era só um sentimento? Não, era uma consciência. Sei. Não eram vozes, era a minha mente que me explicava o que Entendi. estava acontecendo. E aí eu pedi misericórdia. E aí eu lembrei do meu filho. Eu disse, Deus, deixa eu voltar, deixa eu cuidar do meu filho. Porque eu sabia que eu ia morrer ali. Eu sabia que acabou. Eu sabia que eu ia pro inferno. Hoje eu entendo que se eu tivesse Jesus ali, eu teria sido perdoada por pior que fosse os meus pecados, porque eu fiz muita coisa errada. E eu me arrependo muito. Só que eu não tinha Jesus, entende? E ele me mostrou todas as vezes que eu neguei, que eu não quis. Por isso eu digo, aceita Jesus, sabe? Aceita, tu pode ser o pior pecador da face da terra. Pra ele não importa. Porque é real, entendeu? É real, existe um depois. Existe sim, existe o julgamento, existe o céu, existe o inferno, existe Deus, existe demônios, existe o mal, entende? Mas Jesus é o que perdoa os pecados. E ele me deixou voltar e eu disse, eu vou contar. Eu vou contar para o mundo inteiro que isso é verdade, que é real e que o Senhor existe. E eu voltei. Mas você viu o demônio que você falou em que hora? Agora.
Quando eu volto... Você volta pro teu corpo? Eu volto pro meu corpo, eu encaixei. Sei. Pra mim, isso passou 5 minutos. Só que eu tava 3 dias em coma. O quê? Parecia 5 minutos e você tava 3 dias. Isso. Pra mim, porque assim, ó, eu tava na maca, Claro. levantei, fui pro julgamento, passei por isso, voltei. Viu a tua vida rapidão. 5 minutos de conversa nossa aqui, rapidinho. 3 dias. Só que eu tava 3 dias em coma. Quando você volta... E aí quando eu volto, eu ainda tava entubada, me ajudaram, assim, os enfermeiros, tudo. Daí eu lembro que eu dizia, vocês são anjos de Deus, porque eu acredito que pessoas que ajudam os outros aqui na Terra são anjos enviados por Deus. Ou pessoas que são usadas por Deus como anjos mesmo, sim. né? Pra você salvar a vida das pessoas aqui na Terra. Sim, Eu faz dizia, sentido. vocês são anjos. Eu falei para os enfermeiros. Depois eu quis fazer faculdade de enfermagem por causa disso. E aí eu lembro que passou alguns minutos. A minha mãe estava no quarto. Eu ainda estava com... Eu já tinha sido desentubada, mas eu estava com respirador. E o quarto... Tava consciente. Estava consciente. E aí eu lembro assim que ficou muito gelado, que nem eu tava aqui quase tremendo, ficou muito pior, começou a ficar muito gelado assim, que eu comecei a me tremer. E aí depois veio um fogo muito quente assim, tipo um calorão horrível, e eu comecei a sentir aquilo. E aí eu comecei a ouvir gritos assim, que os gritos, eles eram tão horríveis que é como se pegasse uma faca e cortasse a tua pele e tu sentisse dor de ouvir aquele grito. Nossa, que horrível. E eu comecei a entrar em desespero e a minha mãe viu, minha mãe tava no quarto, só que ela não via. Você não falava nada? Eu falava. Você falava o quê? Eu disse, tá vindo me pegar, mãe, ele vai vir me pegar, ele vai me levar. E nisso, porque eu sabia... Tua mãe te falou depois que você falava isso daí também? Sim, minha mãe é testemunha disso. E aí? E aí eu vi o espírito da morte, que era uma fumaça preta, parecia uma fumaça de incêndio, aquelas fumaça bem pesada, pretona. Parecia um homem, mas na verdade não era um homem, era como se fosse um monstro gigante, tipo mais alto do que esse teto aqui. Sei. Mas pretão, tinha uma forma de uma... Tinha tipo um formato de um homem, só que era mau. Sei. Era algo ruim. E não tinha assim chifres, essas coisas assim. Era uma fumaça preta. E aí ele veio me pegar e eu vi ele pegando minha alma e eu vi minha alma descolando. E eu ia ir pro inferno. Eu tenho certeza absoluta. E nisso a minha mãe ajoelhou e começou a clamar para Deus pedindo misericórdia. Porque o diabo ia levar minha alma ali. E a minha mãe ouvindo isso. E a minha mãe é cristã, né? Então a minha mãe sabia que ali existia uma luta espiritual e começou a orar. E eu sei que eu tô viva pelas orações da minha mãe. Que Deus teve misericórdia de mim por causa da oração da minha mãe. Que tava ali. Cara, e aí não tem como tu não te converter, né? Não tem como. Tu vê o Satanás, porque pra mim, eu acho que é ele o Satanás. Pela sensação que eu senti. Porque muitos falam demônio, diabo, Satanás, eu não sei o nome que for. O guardião do mal, mas era o que pegava, o que pega e leva a alma. E aí foi o que aconteceu. Daí eu me converti. Aí você, depois de 3 dias, fica bem. E aí tem uma recuperação ainda no hospital? Isso, você fica um bom tempo lá? Fiquei. Acho que eu fiquei uns 25 dias mais ou menos na UTI. E eu lembro que na época eu li, ficou buraco na perna? Ficou buraco. É mesmo? Cabia uma mão, assim. Ficou por quê? 3 de um lado e 4 do outro. Mas ficava a pele e ela eles afundada, abriram, assim? Eles abriram. Carne viva? Aham. Ai, meu Deus. Abriram, cortaram, cavocaram pra tirar. Deus. Foi horrível. E a dor? Não, imagina a minha cabeça. Meu corpo era tudo pra mim. Foi bem difícil. Se eu não tivesse me convertido ali, eu acho que eu teria me matado depois. Caramba. Foi bem difícil. Bah. E aí? E você saiu lá, mas andando? Andando, sim. Mas eu sempre fui muito teimosa. Eu acho que por isso que Deus tem misericórdia de mim, porque Ele sabe que algumas coisas eu sou meio teimosa mesmo. E aí daí eu peguei e saí e fui pra Santa Catarina com os cortes ainda meio que abertos. Sei. E aí peguei uma nova bactéria. Putz. Que eu queria voltar pro mundo, né? E mas por que você não podia ter saído? Você saiu antes do tempo? Não, você podia ter saído, mas tinha que ficar em casa de boa. Tinha que fazer repouso, né? Pô, Andrés. Só que daí... Mas por que você não ficou? De doida. E aí pegou de bactéria ansiosa, e aí, de nervosa. O que aconteceu? Daí tive uma nova infecção. E daí, o pus escorrendo, assim, sofri demais. Aí eu tive que voltar pra casa, enrolei a toalha. Aí lá vai minha mãe me cuidar.
Minha mãe é incrível. Bah. Mas teve que voltar pro hospital, não? Daí eu comecei a ser tratada em casa. Daí eles colocavam morfina, antibiótico, tudo em casa. Porque eu já tinha ganhado alta, né? Sei. Daí eu fiz o tratamento em casa. E a Mas perna foi bastante tava... sofrimento. Isso na teve perna? E teve que a fechar de bactéria. dentro pra fora, né? Como assim? Ah, tá. Sim, os buracos existiam. Tinha que Entendi. fechar de dentro pra fora. Caramba. É, Mas foi tem que horrível. colocar enxerto de alguma coisa ou não? Não precisou. Ele Graças a mesmo Deus vai- a minha mesmo? perna se reconstituiu. É mesmo? Foi um milagre. Eu vejo Milagre como um mesmo. milagre. Não sabia Era que pra tinha. ficar. Caramba. Ficou bem, e tá bem bonito. É? As cicatrizes eu escondi com tatuagem. Ah, onde cortaram. Onde cortaram. Tá. E os médicos foram bonzinhos comigo. Então, da maneira que eles cortaram, assim, tudo colaborou e ficou tudo muito bom. Tanto que nem precisou colocar enxerto de nada, né? Porque É. ficou tudo, graças a Deus, bem Pô, que perfeitinho. bom.